Paz e bem, sou Valmir Peixoto, mais uma vez em nosso canal, Estudando o Consciente. Quando o Mestre Cristo Jesus esteve aqui na Terra, ele várias lições nos deixou. Uma delas foi: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade de cada um, quem somos, o que precisamos modificar, renovar o conceito, a crença e o valor, baseado na lei divina, moral e natural. Então nós vamos nos libertar do ego, começar a nos libertar do ego, que nos causam medos, aflições, todas essas situações. E não vamos depender de pessoas para que nos oriente, Sermos dependentes. Precisar é diferente. Mas, assim, o domínio das pessoas. Estávamos esses dias aqui, fomos resolver umas situações aí. Aí eu boto o celular para não atrapalhar as pessoas, boto no vibracal. Aí fui pegar para ver, aí deu a vibração, olhei, mensagem de uma amiga. Ela vai me pergunta: Valmir, você pode, eu não lembro se é tirar uma dúvida ou se esclarecer. Aí eu, fala aí. Eu tive um relacionamento, ela fala, explicando, com um rapaz que ele é Ogã. E ele me disse que tem na coroa o seu caveira. Que toda mulher que ele mantém a relação, inclusive sexual, a alma dela vai para ele. Quer dizer, fica prisioneira. Ela não disse prisioneira, mas vai para ele e fica prisioneira. Tudo que essa pessoa, mulher, quiser fazer contra ele, ele sabe. Perguntou minha opinião, então vou sempre dizer assim: aceito, respeito a opinião de cada um. Como eu disse lá no primeiro vídeo do canal, que eu criei este canal a pedido do Pai Cipriano de Angola, para que eu pudesse compartilhar conhecimento. Quer dizer, a pessoa não é obrigada a aceitar o que eu digo. Por isso que Deus nos deu inteligência para que possamos raciocinar. Eu cheguei para ela e falei: olha, pode ser tudo, menos o seu caveira. Quem assistiu os vídeos que nós fizemos, o Orixá Exu e seus falangeiros, nós deve lembrar. Se não lembrar, dá uma idazinha lá que vocês vão relembrar. Vale a pena ver de novo. E quem não assistiu, possa na playlist ver. E esses espíritos que trabalham em todas as falanges, não só na falange do Orixá Exu, uma boa parte deles nem nessa dimensão encarnou. Nunca viveram. São espíritos altamente evoluídos que estão além da nossa pequenez espiritual. Não se dão esse trabalho. Pode ser tudo, quiumba, egum, seja o que for, obsessor, o nome que queiram dar. O ego dele falando, Um espírito mistificando como seu caveira. E ele também mistificando, dizendo que está incorporado. Tudo há uma tendência, Então eu disse para ela: ninguém tem o poder de reter a alma da outra. Ninguém tem o poder de reter o espírito, Quem assistiu o vídeo, o que é personalidade, vai entender do que eu estou falando. Quem não assistiu, está lá na playlist. O que é personalidade? Nós somos, segundo a espiritualidade, o ego encarnado, ou reencarnado. Então a gente pode usar a terminologia que Kardec
da alma é quando está encarnado, espírito quando está desencarnado. Então nós somos a alma, nós somos a personalidade encarnada. Mas o espírito, o eu crístico, o eu superior, o eu sagrado, ori, como se diz na Umbanda, não importa a nomenclatura. Então lá vocês vão entender que eles vivem no futuro, numa dimensão ou no multiverso da Terra. O porquê? Esse não temos condições de reter, de escravizar. Mas nós, a personalidade, a alma, como queiramos chamar, o ego reencarnado, sim. Nós vemos aí vários espíritos, várias pessoas dizendo que é bruxo, feiticeiros, magos, feiticeiras, magas, bruxas, faz a amarração, traz seu ser amado, resolve o problema afetivo, sentimental, de amor, faço magia, faço isso, faço aquilo. Então, tem como amarrar a pessoa. Somente se houve mais fácil ainda se houve uma relação afetiva, sexual, então se torna mais fácil. O objetivo não é explicar como faz. Aí tem. Mas como então aconteceu? Foi pela olha, você precisa fazer assim, 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 assim. Né? Por quê? Para que funcione, nós já falamos no tema magia. É o tema magia, vários jeitos de praticar magia. Temos que estar receptivo, na mesma sintonia, como falo jovem, na mesma vibe, para que surja o efeito. Lembra? O que eu faço para o próximo, seja para o bem ou para o mal, para beneficiar ou prejudicar. Se o próximo não está receptivo, volta tudo para o emissor. Nesse caso seria eu. E se está receptivo, é meio a meio, metade para cada um. Nós já demos vários exemplos lá. Então, para não estarmos receptivos, nós temos que estar no caminho de nossa modificação, de nossa transformação moral e espiritual, procurar a viver a lei divina. Estamos em vibrações positivas, pensamentos positivos. É uma luta, né? Mas nem sempre a gente está nessa sintonia com os guias, os orixás. Às vezes a gente quebramos, nós estamos em evolução. É a mesma coisa dizer que num terreiro ou num barracão, o babalorixá, o pai de santo, o zelador, a mãe de santa, a ialorixá, a zeladora, né? A mãe, prende o orixá as entidade de quem sair do terreiro. Veja bem, um e o outro trabalham com o medo da pessoa. Aceito, respeito a opinião de cada um. Quem achar que pode, não cabe a mim mudar o modo de pensar. Não cabe a mim mudar a tradição, o conceito da pessoa. Eu faço a minha parte, trago o conhecimento que eu aprendi e compartilho. Partindo do princípio que o orixá é energia emanante de Deus Pai, da deusa Mãe, não vamos reter. E os falangeiros dos orixás são espíritos também evoluídos. Olha o que falamos no início. Seja Preto Velho, seja as entidades, os guias, Caboclo, Preto Velho, Pirança, Xus, toda a nossa família espiritual são um espírito evoluído. Então também não tem como reter. Isso é dominar pelo medo, não tem argumento. Tanto no primeiro caso, que eu falei para minha amiga, ele não deve estar aceitando a separação, ele impõe um medo para ver se domina ela. Então ele não tem argumento, ele usa o medo.
também no caso de dizer que retém os orixás, prende, os guia, mesma coisa, não tem argumento, impõe o medo. Por isso que nós fizemos um vídeo. Por que eu tenho que estudar? Para a gente se libertar disso, dessas situações, de tentar nos dominar. Eu vou dar um exemplo. Uma vez estava lendo a história de São Cipriano. São Cipriano era um mago. Eu não lembro o século, lá pro lado, deve ser na Grécia, porque eles cantam ali, chamado Mundo Antigo. Então, ele era contatado para derrotar inimigo do outro, né? Para destruir a vida, para amarrar as mulheres, ou amarrar homem. Um homem rico caiu pela paixão, lembra? Paixão é da carne. Os amigos aí que eu compartilhei uma mensagem que eu recebi, o amor é de alma para alma. Paixão é o tesão, né? Acabou o tesão, tchau. E ele fez de tudo. O mago Cipriano, que ele herdou os livros, aprendeu com a mestra dele, herdou lá os livros dela, os materiais de trabalho, se tornou mais poderoso, né? Porque a gente procura sempre o poder, não nos humildar. E ele fazia de tudo que ele conhecia, ele fazia para amarrar essa jovem. Então ele não conseguia. O que ele fez? Ele foi pesquisar, procurar saber quem era essa jovem. Essa jovem vivia o ensinamento do Cristo, era chamada de cristã, vivia. Então, como ela procurava viver os ensinamentos, que eram as leis divinas, moral e natural, que nós precisamos aprender, temos, né, que aprender a lei. Ele resumiu em 2 mandamentos, né? Amar a Deus todo o seu sentimento, todo o seu alma, sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Já é o princípio da lei divina. Ele não conseguia, portanto que ele deixou de fazer a chamada a magia, né? Eles falam negra. Magia não é negra nem é branca. Ela é a magia. Está no que nós usamos. O amor para ajudar ou o ódio para prejudicar. Então ele parou com a parte da magia assim e começou a usar para o bem. Então esse é um exemplo. Ele não conseguiu, foi procurar e ela estava ali, no caminho da modificação, da regeneração do seu mundo interior, da renovação do conceito, da crença de valores, mediante essas leis divinas, moral e natural. Existem também símbolos que nos ajudam, porque nós ainda estamos assim aquém, né, da nossa evolução. E quando eu fui estudei, passei um período no Espiritismo, estudei as leis divinas, mas quando eu começo a estudar, aí quando eu vim para a Umbanda, né, eu nasci para a Umbanda, eu fui entender a simbologia, o porquê se usa a vela. Nós fizemos a magia da vela, porque usa o patuá, porque usa as guias, porque usa uma estrela de 5 pontas. Isso nos ajuda a manter a firmeza de anjo de guarda acesa. Tudo isso nos ajuda, porque eu já comentei aqui que às vezes eu ia fazer exposição no kardecismo e no espiritismo, que a gente chama popularmente kardecista. Por mais que eu já fazia, eu sentia uma tormenta. Quando eu vim para estudar as energias, no livro que eu aprendi, no livro Magia de Redenção, ditado por Ramatiz e Vovó Maria Conga, acho que o médium é Hercílio de Moraes, ou era Norberto, um desses dois. Que eu fui começar a entender na necessidade do respaldo. Além, também não adianta só usar uma estrela de 5 pontas, uma estrela de aço, fazer firmeza
de anjo de guarda, fazer oferenda para os orixás, para os guias, se eu não procuro me modificar, se eu não procuro renovar o conceito, a crença e os valores, fazer a regeneração do meu mundo interior. Lá no Espiritismo a gente fala a reforma íntima. Reformar é consertar, saber quem eu sou, o que eu preciso mudar. Mas ajuda bastante. Quando eu comecei a fazer os vídeos, eu também sentia, de vez em quando eu sinto uns baques. Então, aí antes já estava fazendo a firmeza, eu reforcei. Até que no atual terreiro que eu faço parte, andei com as situações lá no início e estava relaxando a firmeza. Não conheci o médium, portanto tem valor para mim isso. O médium nós não conhecíamos, acho que foi na primeira vez que eu fui, o caboclo, através dele, perguntou por que eu não acendia a firmeza, mantinha a firmeza de anjo de guarda acesa. Por isso que eu sofria, quando a gente ora por uma pessoa, a gente já recebe ataque daqueles espíritos que estão ao lado dela, que não querem a mudança. Então, voltando a dizer, não tem poder de reter orixá, guias, não se tem poder de reter o espírito da pessoa, escravizar, agora amarrar, é o que nós falamos lá no início. Espero ter conseguido explicar dentro do entendimento que eu adquiri, orientado pelos guias. E se gostaram, dê seu joinha, seu like, seu gostei. Compartilhe, ajuda a divulgar o nosso trabalho. Sem vocês nós não somos, o canal não existe. Vá, se quiserem, nos comentários, deixe a sua crítica, deixe sua pergunta, deixe suas sugestões para podermos melhorar o trabalho. O Cristo que vive em mim saúda o Cristo que vive em você.